soltar aqui uma informação e uma pergunta. O União Brasil tem 40 candidatos a prefeito, no Amazonas, né, dos municípios aqui do nosso estado. Dos 62 municípios, são 40 candidatos do União Brasil. Vou perguntar para você que está aí. Só um recebeu recursos do partido até agora. Você imagina quem é? Você imagina quem é, Adriane? Quem será que é? Tem algum palpite? Começa com R e termina com Roberto Cidade, né? Exatamente. O candidato à Prefeitura de Manaus, do União Brasil, Roberto Cidade, foi o único até agora, do partido dele, do União Brasil, a receber recursos, né, do fundo eleitoral. Nenhum dos outros 39 candidatos recebeu qualquer recurso financeiro até aqui. E quando a gente olha toda a situação, quando a gente vai ver quanto declarou de ter recebido de doação ou de repasse cada um desses candidatos, para vocês terem uma ideia, o que tem mais recurso ali declarado no Divulga Cândido, ou seja, o que mais recebeu alguma doação para iniciar a sua campanha aí que já está mais de 2 semanas rolando, é o candidato Augusto Ferraz, que é prefeito de Iranduba. Ele recebeu 33 mil reais dele próprio, ou seja, ele pegou o dinheiro da conta dele e repassou o dinheiro para a conta da campanha dele, né? Não recebeu recurso nenhum mais. E ele, né, é o que mais recebeu recursos de doações desses 39 municípios. O candidato a prefeito aqui de Manaus, o escolhido pela União Brasil, escolhido pelo governador Wilson Lima para ser o candidato em Manaus, recebeu nada menos que 6,5 milhões de reais do partido. Com sobras, é o que mais recebeu recurso do fundo eleitoral até aqui, entre os candidatos a prefeito de Manaus, e comparando com os seus candidatos do partido, seus colegas de União Brasil, é absolutamente desigual, né? É uma coisa desproporcional. Isso, inclusive, já gerou algumas insatisfações aí em colégios eleitorais em que a União Brasil disputa a eleição, né? Ou seja, o governador escolheu ali os nomes para representar o partido nessas eleições. São 40 municípios, é uma participação expressiva, é o partido que tem mais candidatos no interior do estado, também com sobras, mas o dinheiro que é bom para começar a campanha não começou. A gente sabe que aqui em Manaus os candidatos até conseguem receber mais recursos de outras pessoas, de pessoas físicas, aquelas doações que a gente falou na semana passada, mas no interior eles dependem muito do recurso do partido. Sem o recurso do partido fica difícil fazer ali a campanha, né? Então, até agora, a União Brasil só teve olhos para Roberto Cidade. Não olhou sequer para os seus principais candidatos a vereador aqui em Manaus. Quando você olha candidatos como o presidente da Câmara, Caio André, né, que é, obviamente, um dos principais candidatos do partido pelo posto que ocupa, quando você olha, por exemplo, para o marido da deputada Joana D'Arc, que também é visto como potencial candidato forte do partido, nenhum desses recebeu até agora nada do União Brasil. Fica dependendo de doações de outros nomes ali, de outras fontes, de outras pessoas físicas ali que acreditam na campanha, né? Então está muito claro que tem uma diferença muito grande. Isso pode acabar cobrando preço no final, né? A gente lembra que a campanha vai até o dia 30 só. Hoje é dia 2. Essa campanha ela é de tiro curto, uma campanha de 1 mês e meio. A campanha mesmo nas ruas, ela acaba dia 30. Acabou, não tem mais nada que se possa fazer depois disso em termos de panfletagem, em termos de carreata, em termos de distribuição de santinho. Então, acho que a União Brasil está dormindo um pouquinho no ponto aí. Um partido que tem mais de 536 milhões de reais no Brasil inteiro, né, para distribuir entre seus candidatos. Só 6,5 aqui no Amazonas e até agora tudo para as mãos de Roberto Cidade. E eu acredito, Dede, que essa conta que pode chegar e que deve chegar, ela não deve ser só no prejuízo que esses candidatos, e a maioria deles é candidato à reeleição, vão ter, porque não tem recursos para fazer a campanha. Isso pode resultar num pleito que não vai ser tão vantajoso para esses candidatos. Mas uma outra conta é para o próprio governador Wilson Lima, que é o responsável pelo partido aqui no Amazonas. Isso porque a maior parte desses prefeitos hoje dessas cidades do interior não eram do União Brasil.
eles se filiaram à União Brasil na última eleição. O governador conseguiu um feito inédito de tantos prefeitos no mesmo partido, fazendo parte da base aliada dele, diretamente por fazerem parte do União Brasil ou por fazer parte de outros partidos que somavam ao grupo. E, de repente, esse investimento que esses políticos do interior fizeram na campanha do governador para que ele se reelegesse, se reelegeu muito bem, não está sendo feito de forma proporcional nesse momento. E mais, o recurso está sendo destinado para alguém que, pelo menos pelas pesquisas, não despontou. Não é alguém que parece que chega ao segundo turno, pelo menos até aqui. Talvez o investimento todo seja para levá-lo ao segundo turno. Mas as pesquisas, quase todas, né? Só uma que foi ele mesmo que encomendou, que o bota lá no segundo lugar. Mas fora isso, não aponta um segundo turno de Roberto Cidade. Então essa conta pode chegar tanto para os candidatos no interior, mas principalmente para os desejos políticos futuros do atual governador, que não pode mais ser governador a partir da próxima campanha. Lembrando que, passando essa eleição de prefeito, ele já fica mais com cara de ex-governador do que de fato de governador. Esses prefeitos do interior se elegendo, eles vão logo olhar para outra força. E se você não cumpriu aquilo que prometeu nesse período, pode acabar ficando complicado e essa conta virar não somente financeira, mas, como a Adriane falou, uma conta política. E falando de recursos repassados, eu estava, enquanto eu procurava fazia esse levantamento em relação a candidaturas a prefeito, também dei uma olhada nos repasses a candidaturas para a Câmara Municipal de Manaus, uma eleição que certamente vai ser muito disputada, que a gente pode ter uma renovação bem boa. A gente ainda não começou a fazer bolão aqui na redação, mas eu vou já organizar aqui nos próximos dias para ver quem acerta mais, meramente por orgulho, sem recursos envolvidos, mas só para leitura aí de cenário político. E olha, tem gente recebendo uma grana boa ali dos partidos, viu? Ou de familiares para tocar essa campanha. Eu separei primeiro aqui 5 nomes que são, assim, significativos, que a gente consegue... Eu não vou cravar que a delegada Débora Mafra é a candidata com mais recursos repassados pelo partido, porque eu não olhei os 842 candidatos. Mas dos nomes conhecidos, ela é a que mais recebeu até agora recursos partidários. Ela recebeu nada menos que R$526 mil do PSD, o Partido da Social Democracia, o partido do senador Omar Aziz, para tocar aí a sua campanha para a Câmara Municipal de Manaus. Isso deixa muito claro que ela é uma aposta muito grande do partido ali para a composição da Câmara Municipal de Manaus. Se você comparar, por exemplo, com o vereador professor François, que é do PSD, ou seja, um vereador que está com o mandato, ele recebeu do partido 150 mil. Né? Então, fica bem claro qual é a aposta do partido. A aposta do partido aqui é muito clara, que é a delegada Débora Mafra caminhando. Ela foi suplente na última eleição, disputou pelo PSC, agora está pelo PSD. Né? Quem sabe possa ser um dos nomes ali nessa nova composição da Câmara Municipal de Manaus a partir do ano que vem. Aqui desse lado, eu separei 2 nomes que têm alguma relação familiar, digamos assim. Separei aqui o Eurico Tavares, que eu particularmente não conheço, né? Mas é um nome também filiado ao PSD. Ele recebeu R$380 mil de doações, mas não foi do partido. Recebeu, pelo que a gente pôde apurar, de uma familiar, né? Da própria mãe. Então, tá com recurso aí para tentar fazer dinheiro, não vai ser problema para tocar essa campanha de vereador, né? Quem sabe aí está querendo beliscar uma dessas vagas ali do PSD, que é um partido que tem possibilidade de fazer 2, quem sabe, se alguém despontar muito, 3 candidatos ali na composição da Câmara. E aqui, o vereador Alan Campelo, que é do Podemos. E por que eu falo que tem uma relação familiar? Porque ele recebeu R$200 mil até agora do partido dele, do Podemos, para tocar a campanha. Podemos, que é presidido no Estado pela irmã do vereador Alan Campelo, a deputada Alessandra Campelo. A vereadora Iomara Lins, que também é do Podemos, por exemplo, ainda não recebeu os recursos, pelo menos pelo que consta lá no Divulgacande, que é o site do TSE, onde constam todos os dados, todas as prestações de contas que os candidatos têm a obrigação de fazer. Aí eu venho para esse lado aqui, que tem um cenário diferente, que mostra 2 apostas partidárias para quem sabe, uma composição também
diferenciada na Câmara Municipal de Manaus, uma composição que tenha uma esquerda de fato, porque hoje na Câmara você tem ali o vereador Sassá, que é do PT, apesar de ter uma boa ligação com o prefeito Davi Almeida, ter feito parte da base ali ao longo do tempo do Davi Almeida, é um nome mais à esquerda que a gente tem ali e ainda flerta em alguns momentos, né, com outras pautas. Mas aqui a gente tem dois nomes que não foram eleitos até agora, né, não possuem nenhum mandato eletivo, mas disputaram eleições recentes e são tidas como apostas de seus partidos, né, para a Câmara Municipal de Manaus. A Wanda Witoto, que é o principal nome da Rede de Sustentabilidade, que o partido está todo focado na candidatura dela. A gente lembra que ela foi cotada para ser vice de Marcelo Ramos, chegou a ser sondada lá atrás para ser vice de Amon, mas existe uma intenção da rede de conseguir essa vaga, de ter uma vaga de fato na Câmara Municipal de Manaus, e a Wanda é a principal aposta, e o partido até agora já investiu R$200 mil, é um valor significativo também, né, que ela tem investido para começar essa campanha para a Câmara Municipal. A principal dificuldade que ela vai ter é em relação à sua chapa, né? Não tem tantos nomes fortes quando a gente olha pessoal rede, né? Mas ela é um nome conhecido, um nome que teve uma votação boa para a Câmara dos Deputados, né? Mas não ficou perto de se eleger, mas teve uma votação boa para a Câmara dos Deputados na última eleição. E aqui embaixo a gente tem a Michele Andrews, que fez parte da bancada coletiva, que foi a quinta candidatura, né, que eram 4 nomes envolvidos, a quinta candidatura mais votada da eleição de 2020, mas que justamente por conta dessa falta de outros candidatos competitivos não conseguiu chegar no quociente eleitoral. Se você não está entendendo que eu falo em quociente eleitoral, vá lá no Instagram da Adriane, que ela explicou isso como ninguém para fazer essa conta, uma publicação junto com a TV A Crítica lá que está muito didática. A Michele agora tem uma composição mais favorável a ela, que é a federação PT, PCdoB e PV, né? Uma federação que você tem outros nomes fortes, que eu vou já falar daqui a pouco, e ela teve investimento do PCdoB de R$216 mil, então um nome que está aí brigando para essa composição. Falei que tem outros nomes fortes nessa federação, vou colocar outra tela aqui, que dá para mostrar um cenário diferente, que é um cenário que não tem exatamente uma aposta específica, mas parece que está tendo uma divisão mais igualitária ali. Eu estou trazendo aqui nessa tela 4 nomes do PT, 4 nomes expressivos. Um que é o ex-deputado federal José Ricardo, o vereador Sassá da Construção Civil, que quase perdeu a sua vaga na Câmara para o delegado João Tayá, que é o primeiro suplente do partido, né? Na última eleição para vereador ele foi muito bem votado, ficou um pouquinho atrás do Sassá. E aqui a Anne Moura, que é a secretária nacional de mulheres do PT, que tentou ser candidata à prefeitura pela Federação Brasil da Esperança, né? Então, esses 4 nomes aqui, pelo menos nesse começo de campanha, foram tratados em condições iguais. Cada um recebeu 79 mil e um quebradinho ali de recurso, quase 80 mil reais do PT por enquanto, né? Então, são esses nomes aqui que vão estar ali, são os principais nomes do PT nessa disputa para a Câmara Municipal de Manaus, e aí tem essa possibilidade de começar a campanha com esse recurso. Realidades bem diferentes, mas que dá para a gente traçar um cenário de como os partidos estão vendo aí essa campanha para a Câmara Municipal de Manaus. Quanto mais dinheiro, significa que esses partidos estão apostando nessas pessoas, né? Aqui o PT tem claramente 4 apostas em potencial que podem conseguir. O problema é o quociente, né, eleitoral, em torno de 26 mil votos hoje em Manaus para eleger um parlamentar, e quase nenhum consegue essa quantidade toda, então precisa dos votos dos demais. A Débora, um super investimento, né? Um super investimento para que ela seja eleita. E o Tavares e o Campelo, gostaria de ter familiares que investissem no meu sonho assim também. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.